que mostra a capacidade do retorno, que tem um projeto bem estruturado, tem mais facilidade de conseguir esse crédito junto ao BNDES. O que ocorre é que tem muitas empresas que não conseguem comprovar a solidez e a garantia para o banco de que o banco vai ter o seu retorno de volta. Então isso realmente, junto com a burocracia... Quanto melhor for a governança corporativa da empresa, quanto melhor ela for estruturada, se ela tiver ação em bolsa, etc e tal, normas de compliance, etc e tal, mais fácil fica para ela conseguir esse crédito junto a essas instituições. Exatamente isso, sobretudo empresas que têm balanços auditados por auditorias independentes como KPMG, como Deloitte, porque na verdade o BNDES é um banco como qualquer outro, né? E o que ele mais valoriza é ter o retorno do dinheiro, né? Então, se você mostra um projeto consistente, né, você terá a dificuldade de burocracia, mas com certeza será olhado de uma forma mais adequada. E aproveitando que a gente está falando dessa questão do financiamento das obras, quais são as outras formas que existem mais utilizadas, digamos, para financiar projetos de expansão industrial? Perfeito. Do BNDES. Nós temos hoje muito recorrente aqui no Brasil a modalidade Build to Suit, né? Que é aquela modalidade onde uma empresa vem para o Brasil, mas ela não quer, digamos, deixar ativos no país, né? Mas ela tem uma necessidade de uma edificação feita sob encomenda, quer porque seja em função da especificidade do que ela fabrica. Então ela pode ter uma exigência de piso diferenciada, ela pode ter uma exigência de pé direito diferenciado, bases de máquinas diferenciadas, sistemas de cobertura, ventilação, iluminação, instalações diferenciadas. Mas, então, o que ela procura? O Build to Suit preconiza o seguinte: essa empresa encomenda esse projeto com essas necessidades e um investidor ou um fundo de investidores fazem essa obra sob encomenda para essa empresa, e inclusive a compra do terreno, o fazimento dos projetos, a execução da obra, e entrega essa planta sob medida para essa empresa que vai operar esta planta e paga um aluguel, um FII financeiro, que normalmente o mercado fala em torno de 1% do valor do aluguel e da construção civil. E normalmente são contratos de prazo mínimo de 10 anos, né? Ao longo de 10 anos, a empresa locadora pode ter opção ou da compra daquele imóvel ou renovar o contrato. Essa é uma operação bem utilizada por multinacionais, sobretudo multinacionais que têm redes mundiais. É uma espécie de um leasing, né? Na verdade, é um leasing imobiliário, é uma coisa exata. Que é interessante para a empresa porque ela não tem que dispor daquele capital imediatamente, quer dizer, ela não, vamos supor, se aquela obra hipoteticamente custa R$1 milhão, ela não precisa dispor daquele 1 milhão. Exato. Ela vai pagando, digamos, um aluguel daquilo lá com a opção de compra no final, e é bom também para o investidor que tem, digamos, uma aplicação segura. E uma remuneração acima do mercado financeiro, né? Porque uma taxa de 1% não é a taxa que, na melhor aplicação que você faça no mercado, você não teria. E tem um outro componente que eu acho interessante mencionar na questão do Build to Suit, que são obras, normalmente, como são feitas obras por encomenda, são obras que podem ser, se ao longo de 10 anos aquela empresa não renova, essa construção pode ser adaptada, ela pode ser usada por uma outra. Então, indústrias muito específicas têm uma certa dificuldade de performar o Build to Suit, porque se ela tem uma necessidade técnica que exige bases específicas, amanhã aquela base não serve para aquela outra indústria, então pode ser um empecilho. Então tudo isso tem que se encontrar um equilíbrio para se performar. Uma curiosidade minha, acontece, por exemplo, de terminar esse contrato de 10 anos e a empresa renovar por mais um igual período? É muito comum, é muito comum. Que é bom para o investidor. É muito bom, muito seguro. A outra coisa muito interessante que eu vejo no Build to Suit, eu não sou especialista nisso, mas eu só posso arranhar o assunto,
é que no Build to Suit, o aluguel você deduz das suas operações, né, entra como despesa operacional daquela indústria. Né? Então, se você paga uma locação, evidentemente aquilo entra como despesa operacional daquela indústria que locou. Né? Então, ao passo que uma construção própria, você não tem essa possibilidade. Mas aí é questão de regime financeiro de cada empresa, a questão tributária que tem que ser observada. E bancos privados, é comum bancos privados financiarem esse tipo de obra de construção industrial? Na verdade é assim, hoje é muito comum você observar o quê? Quando essas indústrias vão ao BNDES, o chamado BNDES automático, até 10 milhões de reais você só pode fazer via agente privado mesmo. O recurso é do BNDES, mas é repassado pela iniciativa privada. Por outro lado, a partir de 10 milhões de investimento, você pode pedir direto do BNDES. Mas é muito comum o mercado hoje se consorciar com o banco privado, porque o banco ele passa a ser como um avalista naquela operação, dizendo para o BNDES, olha, conheço esse correntista, está com a gente há muitos anos, e ele tem capacidade de honrar. Então, o banco apoia essa operação, evidentemente recebe um FII por isso, um FII financeiro, e para o BNDES fica como uma garantia dupla, né? Porque é como uma apresentação, né? Então, o banco privado, como repassador do BNDES, sim. Agora, a juros de banco nacional é complicado, os juros é muito alto ainda, né? E os investimentos em indústrias normalmente são muito pesados. Uma coisa importante de dizer também, em se tratando de indústria, é que a construção civil, às vezes, de uma indústria, nós temos indústrias aí de 50, 60, 80 milhões de reais, né? Isso é só a parte civil. Há que se levar em consideração que uma indústria, quando nós vemos uma indústria se implantando no país, quanto ficou a construção dessa fábrica? 50, 60, 70, 80 milhões de reais. Isso é só a construção civil. Às vezes, dentro da indústria, tem equipamentos. Sim, maquinários. Equipamentos, exatamente. Às vezes, a construção civil é 30%, 40% do investimento. Né? Então, equipamentos importados. E esses equipamentos, normalmente, são trazidos de fora, porque a indústria nacional, notadamente, ainda não pode fabricar toda a esteira produtiva, então são financiados também por organismos de longo prazo. É uma composição que nós temos que está sempre equilibrado. Que de uma certa maneira demonstra, quer dizer, esse aumento que você relata aí das multinacionais dentro desse segmento da construção industrial, de certa maneira demonstra uma maior confiança no Brasil a longo prazo também. Isso indubitavelmente. Isso eu até chamo a atenção por uma situação em especial. Nós sempre trabalhamos em projetar e executar obras para indústrias multinacionais. O que nos chamou a atenção ultimamente dentro da nossa empresa é que nós estamos com alguns projetos americanos. Né? E os Estados Unidos, quando os Estados Unidos se move para algum lugar, é interessante observar para que lado ele está se movendo. Né? Porque mesmo lá internamente, os Estados Unidos tem pouquíssima indústria. Né? É um país arcabouçado financeiramente sobre serviços. Né? E nós temos algumas encomendas de projetos e de plantas de multinacionais americanas significativos. Então, eu diria para você que para os Estados Unidos se movimentar em algum sentido, significa que a leitura deles sobre a duração do nosso processo, do nosso amadurecimento econômico e democrático é muito positivo. Porque eles se valem de consultorias e de leituras macroeconômicas para tomar essas posições. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Espero que o governo não estrague a festa. Com certeza, estamos prezando todos aqui. Nós estamos aqui no nosso programa Urbanville, entrevistando hoje o Tércio Costa Feitosa, que é empresário e presidente da construtora Costa Feitosa.
Caetano, como é que está a nossa participação no chat? Olha só, Gilberto, eu já coloquei algumas perguntas por ordem de chegada aqui. Vamos lá. E já aproveitando, bom dia para o Mena Barreto, que acabou de entrar no chat. Tem mais um pessoal aqui, o Rafik Teves, o Edgar, o engenheiro Carlos Kuminski. E essa primeira pergunta, na verdade, são duas perguntas em uma só que o engenheiro mandou, professor. Ele está dizendo o seguinte, ele quer saber se você sabe informar para a gente como que anda a área de construção e locação de agências bancárias e se o Rodoanel vai atrair mais indústrias. São duas perguntas diferentes. Ok. No mercado de locação de agências bancárias, ele é um misto de build to suit, né? Porém, o que os bancos fizeram? Os bancos todos tinham departamentos enormes de engenharia, de manutenção, de arquitetura, enfim. E os bancos resolveram ficar com foco no negócio, né? Que é administrar dinheiro e remunerar o dinheiro e se autorremunerar. Então, eles terceirizaram toda essa área de engenharia, de arquitetura, ficaram só com alguns postos principais, e as edificações todas, os bancos já eram deles, eles venderam para o mercado e relocaram essas agências. Porém, isso muda de organização para organização. Alguns bancos adotaram esses critérios, outros bancos não, continuam com agências próprias. Então, eu realmente não sei responder qual é a análise que eles fazem para algumas organizações bancárias, instituições bancárias optarem em construírem agências próprias e outros locarem. Mas, de qualquer modo, me parece que a tendência é que as agências vão sumir, né? Isso também... Cada vez menos agências, ou agências menorzinhas. Exatamente, acabou aquela o varejo, né? Aquela parte das agências suntuosas, né? É verdade, e o varejo também tende a diminuir. Então, eu diria que eu vejo com uma certa reserva e investimento na área de banco. Agora, a segunda pergunta é do Rodoanel, né? Se o Rodoanel vai atrair mais indústrias. Indubitavelmente. Você pode observar que ao entorno, né, do Rodoanel há um crescimento enorme. Quem foi visionário, né, quem acreditou na ideia e pôde comprar áreas no entorno do Rodoanel, fez excelente negócio, porque hoje você vê uma expansão muito grande de galpões, sobretudo para locações, né? Porque o que acontece? São Paulo está ficando proibitivo, né? Entrar em São Paulo com grandes carretas, com grandes caminhões. Hoje você tem já o horário para caminhões alternativo. Então, o que acontece? As grandes carretas, os grandes caminhões vêm até esses CDs na periferia de São Paulo e de lá eles distribuem, então param naqueles centros de distribuição e de lá saem pequenos VUCs, né, os chamados VUC, né, veículos urbanos, né, que podem entrar, né, a qualquer momento na cidade. Então essa é uma mudança inexorável, foi o que passou as grandes cidades, Londres, Paris, Nova York, todos passaram por isso. Então, realmente, não só para a indústria propriamente dito, mas como para centro de distribuições, são áreas as áreas em torno do Rodoanel são e serão muito valorizadas. Bom, eu queria, antes de a gente prosseguir na nossa entrevista, fazer um convite para você que está nos assistindo para acessar o site da Urban Systems e conhecer a Urban Store, que é um lançamento que entrou no ar na semana passada. A Urban Store é um canal prático, rápido e seguro aí para quem quer adquirir os estudos de mercado prontos da Urban Systems. Lá você